só a graça de Deus é sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, aleluia, que opera hoje neste lugar, Ele te diz também a mim, aleluia, não desespere pela luta, não desespere pelas provações. A graça de Deus é suficiente para te dar vitória. A graça de Deus é suficiente, aleluia, para tirar você dessa tua situação. E você ainda vai dar o testemunho da vitória. As pessoas vão olhar para você e dizer: Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Olha só o que Deus fez, louvado seja o nome do Senhor. A revelação que Paulo teve foi: é porque agora eu descobri. É porque quando eu estou fraco, aí é que estou sendo forte. Aleluia. É na tua fraqueza que Deus opera, minha irmã. É na tua fraqueza que Deus opera. Porque quando você sente que está forte, Deus não tem nada com isso, não. Porque você anda pelos seus próprios braços, pelos seus próprios caminhos. Mas quando você se sente necessitado, quando você se sente sozinho, quando é aí que você é sincero diante de Deus. É aí que você se quebranta diante do Senhor, aí você dobra o teu joelho, as lágrimas rolam, aleluia, é aí que Deus começa a ouvir as tuas orações. Louvado seja o nome do Senhor. A graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então quando se sentir fraco, comece a glorificar Deus. Porque aí que você está sendo sincero, está buscando verdadeiramente a presença de um Deus Todo-Poderoso. Gideão precisava entender isso. E Gideão então não sabia que estava, ele achava que estava falando com o profeta. Ele ainda não tinha entendido que estava falando com o próprio Deus. Ele não entendia. Por quê? Porque a pouco ele fala assim: uma coisa eu te peço, antes de você ir embora, agora eu vou trazer aqui uma oferta minha para você, para o profeta. O Gideão sai correndo e mata o cabrito. Imagina um povo que passa fome, um povo que está sendo invadido pelo inimigo, que não tem alimento, tem que matar um cabrito e oferecer, assar esse cabrito e oferecer para um único homem. Você acha que é muito? O cabrito dá para alimentar 5 famílias. Ele está oferecendo para só um homem. Aí a pouco ele pega uma época de farinha, são 37 litros de farinha. 37 litros de farinha dá para fazer muito pão. E aí ele faz um belo pãozão. Ou faz vários pães. E aí ele faz um molho. E prepara tudo isso e leva adiante ali do profeta. Vem para o profeta. E ele oferece, aleluia, seu sacrifício para o profeta, para o povo de Deus. O que você tem oferecido diante do altar do Senhor? O que você tem depositado diante do altar do Senhor? Nessa hora você está diante dele. Você está diante do altar de Deus. O que você tem depositado diante do altar do Senhor? Aleluia. É apenas um restinho da tua adoração. Será que você não precisa fazer esforço para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus? Aleluia. Aquele homem se esforçou, ele pegou o melhor do que tinha, ofereceu diante do Senhor. E então, aleluia, quando ele se aproximou, o anjo declara, coloca sobre essa pedra, e ele colocando sobre a pedra ali, aleluia, os pães, o cabrito, ele manda jogar o molho por cima, então o anjo se aproxima com o seu cajado e toca sobre a pedra. E de repente da pedra sobe um fogo que vai consumindo toda aquela oferta. E aí os olhos de Gideão é aberto, então ele começa: ai! Estou diante do anjo de Deus, estou diante do próprio Deus. Foi aí que ele teve entendimento. E ele passou a ter aquela palavra: o Senhor é contigo. Precisou ele ter uma revelação para poder entender que Deus era com ele. Qual é a revelação que você precisa ter para você entender que Deus é contigo? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele fez a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo, ele declara e diz: vim pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o que não crê já está condenado. E em meu nome curaram os enfermos, expulsaram demônios. Aleluia. Se pisar de serpentes e escorpião, olha, demônio, você chegará até ti.
mais que nós precisamos para poder crer que Jesus Cristo é a nossa vida. Deus, Ele vai entrar com providência na tua causa. Crê sobre isso? Abre a boca e glorifica a Deus. Deus está agindo aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, aleluia, te alcança nesta hora. Ele é poderoso para realizar o milagre. Ele é poderoso para visitar o teu lar. Ele é poderoso para visitar o teu celeiro. Ele é poderoso para visitar, aleluia, o teu trabalho, a tua escola, os teus vizinhos, a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus, aleluia, todo-poderoso. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, toda a oração e todo o louvor. Aleluia! Louvado seja Deus. Gideão, ele vai fazer ali os testes do Senhor, aquele dos novelos de manto. Mas depois que passa por tudo aquilo, Deus também agora exige algo dele. Porque ele está fazendo teste com Deus. E há momentos que Deus ele começa também a nos testar. Há momentos em nossas vidas que Deus, antes de usar você para uma grande obra, Ele quer que você passe também por um processo. E aí você começa a entender e começa a murmurar contra o Senhor. Às vezes essa luta que você está passando é Deus te aperfeiçoando, é Deus trabalhando na tua vida para que você não volte atrás. E aí, e começa. Olha que interessante. Deus, Ele usa a vida de Gideão e diz assim: Gideão, agora eu quero algo de você. Eu quero que você vá até a casa de teu pai e eu quero o segundo boi. Eu quero que você corte lá, destrua o altar de Baal e corte toda aquela floresta que tem ali diante do altar. Ele temeu. Ele temeu, porque o povo estava adorando a Baal. Imagina um homem sair da tua casa e diante lá da Aparecida e começar a bater martelo no altar da Aparecida. Foi isso que Gideão começou a fazer. Ele foi de noite, chamou mais 10 homens com ele, cortou todo o bosque, destruiu o altar, edificou um altar do Senhor. E agora vem o mais difícil: matar o segundo boi. Porque o primeiro, pela própria lei de Deus, já pertencia ao Senhor. Porque o primeiro boi é o primogênito. E todo primogênito, ou toda a primícia do gado, ou das plantações, tem que ser oferecido ao Senhor. Por isso a festa das primícias. Então o primeiro já era de Deus, mas o xodó, o pai de Gideão, era o segundo. Era o boi mais gordo, era mais bonito. E ele teria que ir lá e matar um boi que não pertencia a ele, mas pertencia ao pai. Deus muitas das vezes nos pede para fazer algo semelhante. Quanto de nós precisamos entregar ao Senhor o segundo boi e nós não temos coragem de abrir mão da nossa vontade, do nosso conforto, para poder entregar o segundo boi ao Senhor? Isso pode até nos causar algum tipo de problema, mas é o Senhor que está mandando, e quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Gideão foi lá e matou o segundo boi. Sabe o que significa matar o segundo boi? É andar a segunda milha. A primeira milha você anda porque tem que andar, mas a palavra de Deus fala que nós temos que, por vontade própria, andar a segunda milha. Se alguém te ofender, te bater na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém tomar a túnica, dê também a tua capa. É andar a segunda milha, é matar o segundo boi. O que Deus exigiu de você que parece ser tão difícil? Faça o que Deus tem determinado para você fazer. Coloque-se no centro da vontade de Deus. Você vai ver que Deus Ele é contigo, Ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele faz isso, aleluia, Gideão já está pronto para começar a obedecer. Para começar a obedecer a Deus. Gideão, sabe quantas pessoas Deus precisa?